Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Abraços fraternos da AME, Pernambuco, Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco, da qual eu faço parte, no Departamento de Saúde Mental da AME. A AME, para aqueles que não a conhecem, tem como objetivo fazer a conexão entre saúde e espiritualidade. Falando, então, de uma forma fácil para que todos entendam, através de jornadas, de workshops, grupos de estudos, cursos, minicursos, sobre a junção da saúde e da espiritualidade. Então, nós temos alguns departamentos na AME, um deles é o que eu faço parte, o Departamento de Saúde Mental, mas temos também o departamento que estuda a espiritualidade dos animais, que é o NUVET, temos também outro que estuda a física quântica e temos também agora atendimentos também. Começamos a fazer os atendimentos porque a fé sem prática, ela não funciona. Então, nós temos alguns atendimentos médicos e psicológicos também, na saúde mental, com alguns voluntários, e no momento nós estamos também fazendo grupos de vibração à distância para os animais, iniciaremos, se Deus quiser, no próximo ano, as vibrações para os nossos pacientes também. Então, muita paz, um abraço bem gostoso da nossa Associação Médico Espírita para vocês. Eu espero que vocês se animem para irem para este evento que vai ter aí em dezembro, onde vocês vão conhecer um pouco mais todo o trabalho, não é, que a gente faz, e a gente pode também se encontrar por lá, tá certo? Bom, gente, o tema de hoje é de grande responsabilidade, porque falar de Jesus não é tarefa fácil. Nós estávamos comentando, não é, André, antes de começar, como Jesus é especial e como às vezes a gente que se propõe a falar sobre ele, a gente se sente assim, quase como Chico Xavier se chamava de cisco, não é? E a gente, se Chico se chamava de cisco, a gente não sei nem o que é, um super cisquinho, né? Diante desse tema assim tão grandioso que é falar de Jesus. Mas o nosso tema proposto foi exatamente Jesus e a saúde da alma. E pensando sobre isso, eu queria começar lançando uma pergunta / provocação para todos nós. Quem aqui se considera, não precisa responder, saudável? Quem aqui se considera saudável, não é? É o que a gente vai estudar um pouquinho, conversar hoje, porque, sobre o ponto de vista material, a gente sabe que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, vai descrever a saúde como o bem-estar psíquico, emocional e social. Psico, emocional, social. Aliás, biopsicossocial, para ser mais precisa com a definição da OMS. Ou seja, é uma definição que nós já podemos perceber por início que não inclui, por enquanto, o aspecto espiritual. Apesar de que, há pouco tempo atrás, houve uma certa discussão dentro da própria OMS se o aspecto espiritual era incluído ou não. E acredito que não está mais nesse momento, mas que chegaremos lá, até porque a ciência está chegando a um ponto de reconhecer alguns fenômenos que não são explicados materialmente, e nós estamos, através da lei do progresso, caminhando para isso. Há vários fenômenos que não podem ser explicados pela ciência, como bem sabemos, e, portanto, com certeza chegaremos lá. A medicina do futuro, que André Luiz já preconizava lá bem atrás, com certeza está chegando aos pouquinhos por aqui. Então, quando a OMS descreve
a saúde como o bem-estar biopsicossocial, ela está nos trazendo no bio o aspecto orgânico, o aspecto físico, material. No psico, ele está trazendo o aspecto emocional, psicológico, e o social, o aspecto dos relacionamentos. E aí, a gente pode fazer já uma pequena correlação quando a gente vai falar de saúde sob o ponto de vista do espírito imortal que nós somos, porque, lógico, que esta definição se encaixa a todos nós. O bio se referindo ao orgânico, lógico que nós, enquanto encarnados, estando aqui na Terra, vamos ter que cuidar do nosso corpo material, o nosso instrumento do nosso espírito. O psico seria justamente a questão das emoções, o psicológico, e a gente sabe que só podemos tratar do psicológico através do autoconhecimento. Quem não conhece suas tendências, quem não conhece suas emoções, não tem equilíbrio sobre elas, porque muitas vezes não se reconhece e apenas fica apontando para o outro coisas suas, projetando então no outro aspectos negativos de algumas tendências que ainda muitas vezes não conseguimos ver. Ficamos até chateados quando alguém aponta para a gente algum erro nosso, ainda nos defendendo, ainda ficando com raiva, às vezes em alguns momentos até não falando mais com aquela pessoa, não é verdade? Então, e o outro aspecto, que é o aspecto social, que traz a OMS, é exatamente o que o Espiritismo vai nos trazer com relação à lei da sociedade, no Livro dos Espíritos, né? Uma das leis divinas. E essa lei de sociedade, ela diz respeito aos relacionamentos. Então, a OMS está caminhando, não é, para que a gente possa pensar na saúde de um ponto de vista biopsicossocial. No entanto, o Emmanuel vai descrever a saúde como a perfeita harmonia da alma. Veja a palavra, né? Perfeita. Quem aqui tem uma perfeita saúde física, uma perfeita saúde emocional ou uma perfeita saúde social a nível de relacionamentos? Pode ser que uma seja melhorzinha que a outra, mas de um modo geral, se a gente for pensar, estamos um pouquinho longe dessa perfeição. Estamos a caminho, estamos tentando. E hoje, nós, ao definirmos, não é, trazendo essa definição de Emmanuel sobre a perfeita harmonia da alma, nós vamos ver que Jesus, sim, ele tinha uma saúde perfeita do ponto de vista espiritual, segundo Emmanuel, porque ele, sim, tinha uma perfeita harmonia da alma, e vamos ver mais na frente por quê. Bom, segundo Joana, ela vai dizer que Jesus tinha essa harmonia da alma, porque ele era coerente. Ele coerente no fazer, no agir, no falar, no sentir. Ele não falava nada que não fizesse sentido, ou que não houvesse uma intenção por trás. Todos os ensinos, todas as parábolas, todas as falas, todas as convivências, todas as pessoas com quem ele conviveu na sua existência aqui na Terra e no seu ministério por apenas 3 anos, fazendo tanta diferença, fazendo com que Jesus seja o ser humano mais biografado na face da Terra já existente, continua sendo biografado não só por pessoas cristãs, mas também por outros, pesquisado, estudado, biografado, então não é para qualquer um. E o que é incrível é que as mensagens de Jesus nunca são desatualizadas, nunca. Porque se a gente for pegar o Evangelho, principalmente, não é, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz todas as leis morais de Jesus, todos os ensinos que ele deu, a gente vai ver que tudo se encaixa com tudo na vida da gente. E cada vez que a gente lê o Evangelho, não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que é sempre uma releitura daquilo que a gente já leu.
sempre tem um aspecto que a gente não percebeu. É uma palavra ali, uma vírgula aqui, uma forma de fazer, de falar, que sempre é uma novidade para a gente. Então, Jesus é altamente atual, altamente mensageiro da atualidade. E aí, quando a gente vai fazer uma retrospectiva, um pouco do aspecto psicológico e como a ciência chegou a algumas conclusões e como estamos chegando em algumas conclusões com respeito ao ser humano e ao espírito imortal que somos, nós vamos ver algumas contribuições que são reconhecidas pela mentora Joana de Ângeles. Primeiro, falando um pouco sobre Freud. O Freud, ele foi conhecido como o pai da psicanálise e ele foi pioneiro em falar sobre o nosso inconsciente, que até então ninguém falava. Mas ele percebeu que existia uma instância dentro de nós, uma instância psíquica, que ia além apenas do nosso aspecto da realidade, mas também através de sonhos, através de algumas interpretações, através de algumas lembranças, ele já pontuava que nós tínhamos o inconsciente. Mas limitou-se a isso. Depois nós vemos através de Jung, seu discípulo, uma continuação desse estudo, falando do inconsciente, mas já abrangendo um pouco mais esse inconsciente, falando um pouco do inconsciente coletivo, ou seja, que nós temos sim um aspecto de nós mesmos que é um pouco obscuro, um pouco ainda desconhecido para a gente, mas que temos uma expansão desse inconsciente, levando-nos, algumas vezes, ao aspecto da transgeneracionalidade, a ancestralidade, ou seja, o inconsciente coletivo seria as nossas memórias, não só as nossas, de nossas vidas, mas as memórias que cada antepassado nosso foram deixando, cada cultura foi deixando na gente. Então veja que o Jung, através dos símbolos, das mandalas e de alguns conceitos, já tinha esse aspecto meio desenvolvido na sua teoria para considerar que aquelas lembranças que talvez ali em Freud só eram dessa vida, talvez não seria só isso. Talvez tenha uma coisa a mais. Então ele levantou essa lebre para a gente. E ele vai trazer alguns conceitos também muito utilizados pela Joana de Ângeles, como, por exemplo, o conceito de persona, que seria a máscara, uma palavra que era usada antigamente para máscaras, naquelas pessoas que faziam atuações teatrais. Então, elas colocavam essa persona, faziam aquele papel, e diante desse papel, tirava-se depois a persona, claro que era uma máscara. E aí ele vai fazer uma metáfora com essa persona, dizendo que todos nós crescemos com nossas personas, com nossas máscaras, com nossos papéis. Esses papéis, eles são socialmente adquiridos, socialmente reconhecidos. Por exemplo, você pode crescer ouvindo do seu pai ou da sua mãe: "Oh, que menininha boazinha", ou "você é muito preguiçoso", ou "você é muito irresponsável", "olha, essa pessoa é muito responsável", e por aí vai. Então, a gente vai desenvolvendo nossa personalidade, acreditando que aquela persona é quem nós somos na nossa essência. Só que a Joana vai nos dizer que a persona não é a nossa essência. A nossa persona é o papel ou os papéis que nós temos e que nós executamos no nosso dia a dia, seja em casa, seja no trabalho. Tem gente, não é, que parece que veste essa persona de ser uma pessoa super boazinha, vindo para o centro espírita, aí chega em casa, tira aquela persona, pronto, vira um dinossauro Rex, né? Outros, por exemplo, são excelentes no trabalho, altruístas, ajuda todo mundo, mas a mulher vai chamar ele para tirar um prato da mesa, ele dá aquele fora, né? Então, assim, as nossas personas é o que a gente mostra ser, mas que dentro da gente nem sempre é bem assim. Então, ele vem nos trazer também outro conceito bem legal, bem interessante, que é o conceito das sombras. As sombras são aquelas partes desconhecidas de nós, mas aquela
parte que a gente não gosta muito de reconhecer que a gente tem, aquele lado meio obscuro, não é? Aquele lado que, quando alguém pontua para a gente, nem sempre a gente aceita, a gente geralmente reage, nem gosta de ouvir, porque a gente não se reconhece nesses nossos aspectos mais negativos. E aí, o que é que acontece? Esses 3 conceitos, eles vão ser utilizados depois pela Joana de Ângeles para dizer o seguinte, que todos nós temos, durante a nossa vida, a necessidade, sim, de executar alguns papéis sociais, mas esse aspecto nosso não é quem somos. Nós somos, acima de tudo, a nossa essência, que ela vai chamar de self, tá? E depois de Jung, vemos também a psicologia mais humanista, uma visão mais positiva do ser humano, uma posição onde a gente já vai considerar que há uma possibilidade, e por que não dizer, dentro da linguagem espírita, uma centelha de Deus dentro da gente, do divino, do que é bom, do que é positivo, do que é muito, muito essencial, né, de todos nós, o nosso interior, que é bom, segundo Deus, não é? Porque estudamos aqui na doutrina que o mal é a ausência do bem. Não existe o mal. Então, a psicologia humanista já vai trazer mais essa visão positiva do ser humano. E seguindo adiante, vimos o movimento da psicologia transpessoal, que também vai falar, e agora mais ainda, desses aspectos transcendentais do ser humano, levando, portanto, a ciência ao caminho que a gente quer que ela chegue, como falamos anteriormente, na descoberta e na aceitação que existe algo além do que só isso aqui, materialmente falando. Portanto, vejam que coisa interessante. Foi exatamente no século XIX que tudo isso começou a surgir. A psicologia enquanto ciência. Por que a gente está falando da psicologia? Porque a gente vai falar hoje de Jesus e a saúde da alma. E o nome psique vem, não é, um pouco representar a nossa alma, a nossa essência. E aí, no século XIX, coincidentemente, vem o Allan Kardec, não é? Com os seus estudos, um acadêmico, uma pessoa bem conceituada, não é por acaso que ele foi escolhido, sabemos disso, para que ele pudesse pesquisar todos aqueles fenômenos observáveis de efeito físico que estava acontecendo ali, naquela época, em vários lugares do mundo. Então, quando Kardec chega, veja que interessante, existe ao mesmo tempo a doutrina espírita surgindo ali no século XIX e os estudos da mente, da psicologia, do comportamento humano, das emoções ao mesmo tempo. Então, quando ela surge, não é? Naquele primeiro momento a gente sabe que houve a necessidade de comprovações físicas muito fortes para que o mundo daquela época e a evolução da humanidade naquela época fosse despertada para um fenômeno além do material, que existia algo além. E aí, ele, com todo o caráter científico que tinha, e toda a observação e todo o respeito que ganhou da comunidade científica, foi aos poucos conquistando, não é, aquele espaço onde foi se, digamos assim, cientificizando um pouco, não é, o espiritismo, no sentido de comprovações científicas através de um método científico para que fosse apresentado ao mundo como algo realmente não só, digamos assim, espiritual, ou algo da cabeça de alguém, mas com métodos, através, como sabemos, da observação e da comprovação dos vários fenômenos que aconteceram naquela época. Então, esses mistérios, não é, que até então eram mistérios e dogmas, foram começando a ser desvencilhados, foram ser mergulhados, e
O Evangelho e Jesus e toda a sua mensagem, que em alguns momentos não era muito compreensível naquela época, foi-se então compreendendo um pouco mais. Primeiro, através do surgimento do Livro dos Espíritos e depois as outras obras subsequentes, dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos ver todas as lições morais de Jesus e toda aquela ação dele em vários e vários contextos. E, como falamos antes, nada que ele fazia era por acaso. Então, surge Jesus, esse ser extraordinário na nossa história, que mudou a história para o antes de Cristo e o depois de Cristo, como sabemos, e também veio trazer uma espécie de revolução nos pensamentos e nos paradigmas da época. Não para contrariar a lei, como bem nos fala o primeiro capítulo do Evangelho, mas para fazer com que aquela lei fosse atualizada, aquela lei fosse melhor compreendida para o estágio da humanidade que estava um pouco mais evoluída do que na época lá de Moisés, no Antigo Testamento, onde o Deus era visto como um Deus que castigava, um Deus raivoso, um Deus muito anímico, não é? Eles viam a pessoa, Deus como um ser humano, e não como nós o sabemos, algo que sempre existiu, causa primeira de todas as coisas. Então, Jesus, podemos dizer, não é? Como falei anteriormente, ele é atualíssimo. E ele mesmo disse nas suas próprias palavras: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E, de fato, não passou. E eu acho muito interessante que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nisso Kardec foi genial na captação da mensagem, né, dos espíritos amigos, ele teve bastante cuidado em colocar lá exatamente o que não ia passar, o que nunca ia ficar desatualizado, porque todas as lições que estão ali no Evangelho, elas são completamente atuais, porque são as lições morais. E como a lei divina ela é imutável, isso é um dos pré-requisitos, não é, exatamente do Deus, uma das características, não é, que é exatamente manter-se não sendo mutável, modificável, portanto. Então, as leis e as coisas que Jesus apresenta ali no Evangelho são totalmente atuais e sempre serão atuais. Não tem uma passagem que não seja. Então, Jesus, podemos dizer que ele foi o maior e o melhor psicólogo de todos os tempos, o maior e o melhor médico de almas, não é? De corpos físicos e de almas. Porque, segundo sabemos da doutrina espírita, a definição de alma seria o espírito encarnado. Então, Jesus curava, mas ele não curava apenas como um passe de mágica. Ele convidava as pessoas a serem curadas através do seu próprio esforço, através de sua conscientização das suas sombras. Então, Jesus, em outras palavras, pegava a pessoa, não é? Naquela persona dela, ele olhava e tinha a capacidade de ver dentro de cada um o que é que estava passando ali a nível de saúde orgânica, de saúde mental, de talvez alguma dificuldade relacional. Ele conseguia penetrar na alma de cada um para ver o que é que cada um precisava. E, às vezes, essa penetração na alma da pessoa, que talvez ele fizesse inicialmente uma cura física, nunca deixava de vir acompanhada de um convite para uma mudança interna.
Porque as curas físicas, sem a conscientização, daí a importância do autoconhecimento, ela não é duradoura. Por quê? Se não sabemos a causa de nossas mazelas, se não entramos nas nossas sombras, se não entramos, de fato, na verdade de quem somos, não para a gente se culpar, não para a gente ficar pior, não para a gente ficar remoendo na culpa e com isso adoecer mais, mas para a gente dar uma olhada com sinceridade sobre aquilo que ainda precisamos aprender e que ainda não encaramos como sendo um nosso projeto de vida, de mudar, não pelo outro, não porque alguma religião diz que eu tenho que mudar, mas porque eu sinto que aquilo vai ser melhor para mim. Então, tudo começou, como sabemos, nas bodas de Caná. Jesus lá, naquele casamento. Então, Jesus se apresenta pela primeira vez, diz até para Maria, mulher, não chegou ainda a minha hora. Mas aí, a mãe amorosa, amiga da dona da casa, naquele casamento, ela, através da sua sensibilidade, percebe que falta um vinho e vai, chama, Jesus, ajuda aí, faz alguma coisa, acabou o vinho, e aí como é que vai ser? E ele vai lá e atende, dando-nos, talvez, o primeiro sinal da importância de ouvir o outro, da importância de atender com empatia as necessidades do outro e respeitando a vontade da sua mãe, mesmo que aquela não tivesse sido a sua, que é outro capítulo do Evangelho, capítulo 14, honrai pai e mãe. Então, Maria, através daquele convite, ela inicia, digamos assim, a apresentação de Jesus no seu ministério público. E depois, a gente pode pensar em Jesus, já que estamos falando da saúde, como aquele mestre, aquele médico, que tanto fazia, como falei, curas físicas, como curas emocionais, como curas também sociais, nos relacionamentos. De que forma? Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, nas curas físicas, que seria o aspecto biológico do qual falamos antes, não é? Não falamos que era o biopsicossocial? Então, se a gente for pegar o bio, que é o orgânico, Jesus fez várias curas físicas. Ele curou o cego de Jericó, ele curou vários leprosos, ele curou o paralítico, não é? Tudo isso tem uma simbologia muito linda, muito importante, porque podemos fazer as conexões. A beleza do Evangelho não está em lermos, mas em estudarmos esse Evangelho. E estudarmos tirando o espírito da letra, não é? Ou seja, o que é que está por trás daquilo ali? Então, o que é que significa Jesus curar um cego? Aí a gente vai fazendo as conexões. As nossas cegueiras morais, as coisas que a gente não vê na gente, as coisas que a gente finge não ver no outro, de errado, que a gente precisa também combater. Então, essa cura desse cego também nos convida a olharmos para nossas cegueiras. A cura de um paralítico, se a gente for pensar, aquele que não consegue andar. Então, a cura, não é? De nos ajudar a darmos os nossos passos, a caminharmos, a seguirmos em frente, a aprendermos com nossas experiências. A cura dos leprosos, por exemplo, a gente pode pensar, poxa, leproso era talvez o escárnio ali da sociedade. Talvez fossem as pessoas mais evitadas por conta do medo, do contato, não é? Físico, que poderia fazer com que as pessoas contraíssem suas doenças. Mas que outras lepras nós talvez temos em nós que nós precisamos nos livrar, não é? O que é que está à flor da pele na gente que a gente precisa dar uma olhada? Quais são as feridas expostas
que nós levamos para as pessoas, mas também que feridas internas nós não temos, que nós precisamos cuidar e sarar. Então, ele pode curar essas pessoas, não é, que passaram pelo seu caminho. E quando a gente olha para esses 3 exemplos, nós podemos pensar assim, eram pessoas que eram relegadas na sociedade. Mas isso não é apenas o que Jesus fez, porque ele não distinguia quem era que precisava ser curado, porque um era pobre, porque um era doente. Não. Ele olhava o desejo, a fé, a disponibilidade interna. Eu falo como terapeuta, eu sou psicóloga. Nenhum paciente ele pode ser curado de suas dores se ele não quiser. Eu posso ser a melhor psicóloga do mundo, você pode ir para o melhor médico especialista do mundo, mas se o paciente não fizer a sua parte, ele não será curado, porque ele precisa do esforço, da vontade e da perseverança. E como diz Emmanuel, da disciplina e da disciplina. Então, Jesus curava também as pessoas que eram da sociedade, que não eram bem vistas na sociedade, não é? Como foi, por exemplo, a cura da filha do centurião romano, e por aí vai. E no aspecto das curas emocionais, nós temos também vários exemplos dentro do Evangelho. Uma delas é a própria Maria de Magdala, que era uma mulher também muito desprezada na sociedade, mal vista, malquista, e Jesus a convida a uma mudança interna. E através dessa mudança de ordem psíquica, de ordem emocional, ele foi e convidou-a, então, a mudar de vida. E Maria, tocada pelo respeito que ele tinha por ela, pelo carinho com que falou, não é? Pela não desqualificação dela enquanto mulher, porque as mulheres naquela época não eram nada. Ela, então, sentiu-se muito, muito atraída por aquela força, aquele magnetismo belíssimo que Jesus exercia sobre tantas pessoas, e aí ela vai e muda de vida. Do mesmo jeito que ele se aproximou também daquela mulher samaritana lá no poço. E aí, conversando com ela, ela pergunta, mas por que o senhor está conversando comigo? Não sabes que eu sou da Samaria? Eu sou samaritana. Como quem diz, olha, tu vai ficar mal aí, na fita, não é? Se virem você conversando comigo. Mas Jesus vai e diz, não é? Eu estou aqui para ouvir os seus problemas, as suas dificuldades. E aí, não só ele fala aquela frase belíssima, não é? Que se ela pede para ela dar-lhe de beber, mas se ela tomar da água que ele tem para oferecer, ela nunca mais terá sede. Então, é o convite para essa mudança interna. E o respeito que ele demonstrou para essas mulheres, não é? Mas também houveram outras mudanças emocionais em outros personagens. Por exemplo, o Zaqueu, que era um cobrador de imposto, que era muito malquisto, ele era um publicano. Ele também foi tocado por Jesus. E ao convidar Jesus à sua casa, aliás, Jesus que se convidou indo para a casa dele, o Zaqueu ficou tão tocado, não é? Também pela forma de Jesus ser, de não julgar, de não criticar, de não lhe afastar, de não ser mais uma pessoa que o discriminava na sociedade, que a autoestima de Zaqueu, que era desse tamanho, deve ter feito ele se sentir um super gigante. E aí, através disso, Zaqueu muda de vida, ele doa o que ele tinha, não é? Roubado das pessoas, e ele doa muito mais do que, talvez, restitua, não é? Muito mais do que ele já tinha ali doado ou roubado, né, digamos assim, das pessoas. E outro também que teve uma modificação interna grande no contato com Jesus foi o Nicodemos, que era também, não é, participante do Sinédrio, também não era bem visto muito pela sociedade,
mas que através de uma sede, da mesma forma que a mulher lá da Samaria, a sede de conhecer mais sobre a reencarnação, como a gente pode nascer de novo, entrando de novo no ventre da mulher, da mãe. Então, ele vai atrás de Jesus, ele vai nessa busca e ele encontra o seu consolo, não é? Emocional, dentro daquelas explicações de Jesus, porque ele vivia angustiado. E aí, todos que encontravam Jesus, eles se sentiam melhor, porque Jesus preenchia essa angústia, essa depressão, essa falta de sentido na vida. O próprio Judas Iscariotes, que era um ladrão, foi convidado por ele a ser um dos seus 12 discípulos, aliás, 12 apóstolos, não é? A segui-lo. O próprio Mateus, que também era um cobrador de imposto, modificou sua vida para seguir Jesus. Então veja como ele tocava, não é, realmente a alma de todas essas pessoas, o Paulo de Tarso e tantos outros, né, gente? Então, Jesus, ele nos oferece muito esse modelo dessa saúde perfeita. Por quê? Porque ele era totalmente coerente com aquilo que ele pensava, com aquilo que ele sentia e aquilo que ele fazia. E é isso que nós precisamos entender com relação ao que é saúde. Saúde, gente, é sermos coerentes com o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Se eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra, isso não é coerente. Então, há um desequilíbrio entre o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. E esse desequilíbrio desequilibra-nos organicamente também. Nós sabemos, através dos livros de André Luiz, o quanto o pensamento ele tem uma força, porque ele nos faz criar imagens que plasmam a nossa mente, a nossa tela mental, que plasmam a mente de outras pessoas e plasmam o ambiente. Então, se eu sou uma pessoa que cultiva pensamentos negativos, ressentimentos, raivas, mágoas, orgulho, né? Eu vou exatamente estar produzindo no meu corpo fisicamente várias toxinas que poderiam ser muito bem combatidas se meus pensamentos, ao contrário de serem negativos, fossem pensamentos extremamente positivos. Porque os pensamentos positivos descarregam no nosso corpo hormônios do prazer, dopamina, não é? E coisas que nos fazem sentir um bem-estar. Então, se a saúde é o bem-estar bio, psico e espiritual, eu preciso cultivar dentro de mim esse bem-estar, começando nos meus pensamentos, porque tudo começa aqui. Primeiro eu penso, depois eu sinto e depois eu ajo. Então, nós sabemos que nós nunca antes vivemos tantos transtornos mentais como estamos vivendo hoje, não é, gente? Esse mundo cheio de gente com depressão, com ansiedade, tomando remédio para dormir, tomando calmante, né, comprando horrores em farmácias, nada contra. Porém, por que tanto desequilíbrio, não é? Por quê? O que estamos fazendo com a nossa saúde? E, claro, muitas vezes a gente tem situações difíceis, muitas vezes a gente sente um vazio existencial, mas o que estamos fazendo com isso? Não é? Muitas vezes nosso médico nos recomenda, você vai para um médico com a dor de estômago, ele diz, olha, você precisa fazer uma dieta, você precisa comer melhor, você precisa ir para um nutricionista, fazer os exercícios físicos, mas o que é que a gente faz? A gente continua comendo errado, continua não fazendo nada, não é? Sendo sedentário e por aí vai. Então, como é que a gente vai ficar bem assim? O convite de Jesus é a gente olhar para nossas doenças
Não no sentido negativo, ficar se lamentando porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, não é? Algumas doenças nós sabemos que são doenças expiatórias que nós temos na nossa vida, que precisamos passar por aquilo para expiar alguma coisa de uma vida passada. Mas o próprio Evangelho vai nos dizer que existem causas pretéritas de nossos problemas, das nossas aflições? Sim, mas existem causas atuais. E todos nós somos os agentes da nossa saúde, das nossas doenças e nossa saúde. Então, se eu tenho uma doença física, eu preciso ir atrás, eu preciso procurar um médico, sim, mas isso é o suficiente? Eu preciso fazer uma autorrevisão. Preciso olhar para a minha vida e ver, peraí, o que é que eu estou fazendo no meu estilo de vida para eu ter esse tipo de doença? Então, eu estou com uma grande angústia, eu estou com uma grande tristeza. Tá, o que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou procurando ajuda? De que forma? A Joana de Ângeles vai nos dizer que a maioria dos transtornos mentais, ela surge de uma culpa mal trabalhada dentro da gente. Então, o que será que nós aqui talvez estejamos nos culpando? A culpa, ela é importante para a gente tomar consciência daquilo que a gente precisa fazer, mas se eu fico só na culpa, eu só faço piorar a minha situação. Eu preciso passar desse estágio, analisar, avaliar, tentar tirar o aprendizado disso e seguir adiante. Se eu fiz algo lá atrás que deu errado e que hoje eu me arrependo, já foi, né? O que é que eu posso fazer a partir de hoje? Tá, então eu pisei na bola, comi errado, não fiz legal com a minha dieta, agora eu estou com essa doença. Tá, vamos lá. O que é que você pode fazer a partir de agora? Né? Ah, mas eu tive esse desentendimento com a minha família lá atrás e hoje eu nem falo com eles, ou eu tenho tanta raiva, tanta mágoa, eu cultivo tanta raiva, tanto ódio dessa pessoa. Tá, mas isso foi lá atrás, e agora? Jesus nos convida, através de frases como reconciliai-vos com vosso inimigo enquanto estáis a caminho, para que a gente possa se reconciliar não só com aqueles que estão lá fora, mas principalmente com o pior inimigo de todos. Sabe quem é? Nós mesmos. Né? Nós somos nossos piores inimigos, nós somos os nossos piores juízes e nós precisamos também desenvolver o auto-amor, a autocompaixão, o auto-perdão para a gente seguir adiante. Do contrário, a gente vai adoecer no corpo e na alma. Bom, então, gente, nós sabemos que Jesus, ele foi esse homem integral. E como hoje estamos falando de Jesus e a saúde da alma, não é? Nós precisamos entender que Jesus é esse modelo para a gente. Jesus, ele conseguia conjugar em si mesmo dois conceitos, por exemplo, né, da ânima e do ânimos, que é o masculino e o feminino em cada um de nós. Ele tinha esse aspecto feminino no sentido da compaixão, da empatia, do cuidado, da sensibilidade, que é uma característica estereotípica, digamos assim, mais do feminino, e o ânimos, não é? Que seria aquele aspecto também negativo de ter dentro dele alguma ação energética quando era preciso fazer. Então, Jesus tinha esse perfeito equilíbrio, tá? Então, veja, Jesus, o consultório dele era ao ar livre, era nas montanhas, era nos barcos, era na casa das pessoas. Ele não tinha um escritório, ele não tinha um consultório físico, mas o consultório dele era o mundo. O consultório dele era olhar para as pessoas e perceber a necessidade delas, e perceber a prontidão dessas pessoas. Então,
Jesus, ele atingia a todos, porque ele chamava todos para a consciência. Mas a condição imprescindível para a cura desse grande mestre, desse grande psicólogo, médico nas nossas almas, para a cura da nossa saúde, é a disponibilidade do querer mudar. Jesus sempre perguntava, antes de qualquer cura, antes de qualquer ação que ele ia fazer, o que é que aquela pessoa esperava dele? E aí, quando ela dizia o que esperava dele, e ele via o esforço e a prontidão daquela pessoa para receber o que ele podia ofertar, aí ele fazia. Mas percebam que sem o esforço não há cura. E nós? O que nós estamos fazendo de esforço para melhorar nossos males físicos, mentais, relacionais e espirituais? E já partindo para o final, gente, vamos ler uma pequena mensagem de Bezerra de Menezes, que é o mentor de todas as AMEs do Brasil, que fala exatamente algo que acreditamos ser de acordo com a proposta da gente conversar hoje sobre Jesus e a saúde da alma. É desse livro maravilhoso também, que é muito bom para usar antes do Evangelho, que se chama Recados do Meu Coração, do Espírito Bezerra de Menezes, psicografia de José Carlos de Luca, que nós lemos lá na AME, a cada reunião pública que nós temos. A cada mês nós temos uma reunião pública aberta a quem quer ir lá na Uniluz. Vocês podem procurar todos os informativos da AME no site da AME, não é? Se colocar AME, PE, e vocês vão ver. Nós temos não só um grupo de WhatsApp com os informativos das coisas da AME, mas nós temos assim eventos. Geralmente, no terceiro domingo de cada mês, nós temos um evento presencial lá na sede da Uniluz, em Boa Viagem. E aí nós sempre discutimos algum tema, e não é só para médicos nem para profissionais de saúde. São para todas as pessoas que estão interessadas nessa junção da saúde e espiritualidade. Enfim, para concluir, vamos ler uma mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes, que se intitula A Melhor Cirurgia Espiritual. Ele diz assim: que meus filhos não se enganem, a melhor cirurgia espiritual que o alto nos pode conceder é a cirurgia moral, que os ensinamentos do Cristo nos proporcionam. A maior parte das doenças na Terra é pura falta de vivência dos ensinamentos do Mestre. Nossa maior doença é mesmo a hipertrofia do ego, e a caridade é o melhor remédio para esse terrível mal. O homem ainda se ilude muito com a matéria física que o envolve, acreditando que somos apenas o corpo que vestimos. O Espiritismo cura a nossa deficiência visual ao nos mostrar que somos espíritos momentaneamente revestidos de um corpo carnal, de uma veste transitória que não tem vida sem a presença do Espírito. Porque tudo, gente, é de lá para cá. Tem também o Manuel Filomeno de Miranda, que fala muito do papel das obsessões nos transtornos, né? Nas doenças e nos transtornos psiquiátricos. E é sempre de lá para cá. Daí porque os nossos melhores investimentos no campo da saúde devem se voltar para a elevação da nossa alma, através da elevação dos pensamentos e das atitudes. O pensamento fixo no bem bombeia elementos químicos poderosos para a harmonia do corpo físico. A ação caridosa, quando perseverante e desinteressada,
irriga o nosso corpo com as mais elevadas energias geradoras do bem-estar e da saúde integral. Quando o homem vive os ensinamentos de Jesus, ele está se autocirurgiando espiritualmente todos os dias, prevenindo-se de muitas moléstias que lhe custariam dores e lágrimas. Não estamos querendo afirmar que a criatura humana deve ser desleixada com o corpo carnal, ignorando os cuidados que precisa tomar no campo da preservação do maquinário físico, mas que não pode esquecer que é o espírito quem dá vida à matéria e que, portanto, precisa cuidar com mais atenção das causas do que das consequências. Então, a terapia que Jesus nos propõe a fazer, gente, é a terapia do amor, porque o amor cura uma multidão de pecados. Então, o bem que fazemos ao outro é exatamente a nossa cura maior. E, para finalizar, fica um convite para a gente novamente se perguntar, não é? Será que eu hoje me sinto uma pessoa saudável? E também um convite para nós olharmos para esse lado que ainda temos, que é obscuro, que não gostamos, mas que faz parte da gente, e colocar como propósito essa mudança moral que vai acarretar na nossa paz de espírito, na nossa saúde, da nossa alma. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe sempre. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.